iniciar o inibidor de SGLT2, dapaglifosina, que é o Forxiga, empaglifosina, que é o Jardiance, e ter uma piora da função renal, isso é normal? Não é normal. Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Meu nome é Carlos Eijicoga, sou médico, nefrologista e quero apresentar para você um gráfico que é extremamente importante, que é o que a gente baseia então as nossas recomendações, que é esse gráfico aqui, que a gente fala sobre a piora da função renal após o início desses medicamentos, que são os inibidores de SGLT2. E por que que isso acaba acontecendo? O inibidor de SGLT2, ele é um medicamento que vai diminuir a absorção de açúcar pelos rins, fazendo com que você aumente a eliminação desse açúcar. Mas o que que acaba acontecendo? Quando você faz isso, você muda toda uma questão de pressão, de fluxo de sangue a esse rim, facilitando o funcionamento desse rim, diminuindo a sobrecarga do rim. E, consequentemente, ao reduzir essa sobrecarga do rim, a gente acaba pressionando menos. O que eu sempre falo, o rim é uma rede. Imagina que existe uma pressão sobre esse rim que está prejudicando o funcionamento. É como se você tivesse com um carro a 120 km por hora na quarta marcha. Esse motor está sofrendo. É o caso do seu rim. O seu rim está sofrendo. Quando você passa para a quinta marcha no seu carro, seria a utilização dos medicamentos que protegem o rim dos 4 pilares do quarteto fantástico, sendo um inibidor de SGLT2 um dos principais medicamentos para a gente proteger, porque a gente agora diminui a pressão sobre esse rim, favorecendo então a preservação do rim a longo prazo. Só que o que acaba acontecendo? Se eu diminuo a pressão, eu começo a fazer com que a creatinina fique no nosso organismo. Por quê? A creatinina é uma substância que é praticamente só eliminada pela urina. Se eu tenho muita pressão nessa rede, vai passar toxinas, vai passar creatinina. Então a creatinina no sangue vai começar a ser eliminada na urina. Por isso que é importante ter bastante creatinina na urina, porque é um sinal de que o seu rim está funcionando bem. Mas agora, uma vez que eu dou um medicamento que eu diminuo a sobrecarga, a pressão sobre esse rim, vai eliminar menos creatinina no sangue. Consequentemente, vai ficar mais creatinina no sangue. Consequentemente, a creatinina no sangue sobe e a gente vai achar que houve uma piora da função renal. Mas não é verdade. A creatinina no sangue só subiu porque eu estou forçando menos agora esse rim. Eu estou trazendo um alívio, eu estou trazendo uma pressão menor a esse rim. Não necessariamente houve uma piora. Então, quando a creatinina sobe porque eu iniciei o inibidor de SGLT2, na verdade, isso é um sinal de proteção, não é um sinal de lesão. É diferente de você aumentar a creatinina porque tomou um anti-inflamatório, porque você fez o exame de contraste, porque você teve uma infecção grave. São situações diferentes, onde agora, nessa questão do anti-inflamatório, do contraste, da infecção, essa rede tem lesão. O motivo do inibidor de SGLT2 fazer a creatinina subir é porque agora eu diminui a pressão sobre esse rim. Por isso que ocorre então essa piora. E o que a gente pode ver nesse gráfico, que foi o estudo que foi o DAPA-CKD, onde mostrou o benefício da utilização da dapaglifosina no tratamento. A gente vê que quem utilizou a dapaglifosina teve uma piora inicial. Essa aqui, então, é a linha de função renal. Quando a gente toma a dapaglifosina, que é o Forxiga, e a mesma coisa acontece com a empaglifosina, e eu ouso dizer que todos os medicamentos, os análogos de GLP-1, a finerenona, os IECs também têm o mesmo comportamento de piora inicial da função renal, porque depois vai proteger. E o que acaba acontecendo? Nesse estudo, tem uma piora da função renal inicial e depois essa linha vai se horizontalizando. A perda no decorrer dos meses é muito menor, a perda da função renal é muito menor com quem utilizou a dapaglifosina. Placebo é quem não tomou medicamento, quem tomou farinha, para fingir que é um comprimido, colocar uma farinha para poder fazer, para enganar o paciente. O que você vê? Quem tomou placebo não teve essa piora inicial, mas no decorrer dos meses, essa curva, essa queda é mais acentuada. Ele vai perdendo mais rápido a função renal. Até que por volta dos seus 14, 15 meses, cruzam-se as linhas e quem toma dapaglifosina tem uma função renal melhor do que quem não tomou a dapaglifosina. Ou seja, é esperado que ocorra uma piora da função renal ao tomar a dapaglifosina. E quanto que pode ser essa piora da função renal? Cerca de 30% da sua taxa de filtração glomerular estimada. Ou seja, se você tem uma creatinina, por exemplo, de 1,5
Você tem que calcular pela fórmula CKD-EPI. Quanto que 1,5 representa para você, no sexo masculino ou feminino e na sua idade, a função renal? Se, por exemplo, você tem 50% de função renal com uma creatinina de 1,5. Se você piorou a função renal e você perdeu, no máximo, 30% dessa função renal, ou seja, no máximo aí 15 ml, então de 50 não caiu para menos de 35, quer dizer que esse medicamento está trazendo benefício e é tolerável. E alguns trabalhos mostraram até que quem tomou o dapagliflozina e teve uma piora um pouquinho maior, até 30%, teve benefício a longo prazo. Então, ter uma piora inicial da função renal é um sinal de que, no futuro, está protegendo mais do que quem não teve essa piora inicial. Repito com você novamente. Quem perdeu um pouco mais de função renal, quem teve essa discreta piora da função renal ao iniciar os inibidores de SGLT2, protegeu melhor esse rim no decorrer de meses e anos, comparado com quem tomou o inibidor de SGLT2 e não teve essa piora. Ou seja, isso é um sinal de que essa sobrecarga ao rim, eu estou conseguindo aliviar essa pressão. E como eu estou aliviando essa pressão, estou forçando menos o rim. Consequentemente, dura mais tempo a função do rim, tá? Então, era isso que eu queria conversar com vocês, porque é uma dúvida muito frequente sobre a piora da função renal, se é normal, até quanto. Então, novamente, até 30% de piora da taxa de filtração glomerular é esperado que possa acontecer e está tudo bem. Quando você suspende o medicamento, a princípio essa função renal volta a ser o que era antes. E o benefício de proteger ao longo do tempo é enquanto você está tomando o medicamento. Por isso que é um tratamento de longo prazo, sem tempo para suspender o medicamento. Tá bom? Era isso que eu queria comentar com vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.